Vamos ler. Esse texto é bem interessante, o texto de Miqueias, porque tem uma promessa interessante no que a gente está conversando aqui. Veja o capítulo 2, versículo 12. Tem algum título em cima da sua Bíblia, capítulo 2, versículo 12? Olha o remanescente, o Senhor congrega o remanescente. Veja aí, ó. Versículo 12. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre caminho. Eles abrirão caminho, entrarão pela porta e sairão por ele. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Capítulo 3, verso 1. Eu disse, escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é vocês que compete conhecer a justiça? Ele está falando aqui para ajudar. Está falando para a tribo do sul, mas ele chama ela de Israel. Mesmo falando para o reino do sul, composto por Judá e Benjamim. Agora, olha o que é interessante. No Antigo Testamento, a gente está vendo que no ano 722, o reino do norte caiu para a Síria, sobrou um grupo menor, só de 2 tribos, uma espécie de remanescente de Deus, Judá e Benjamim. Sobrou ali esse reino que se tornou o reino do sul, certo? Esse reino vai cair em 605 para Nabucodonosor, e o povo vai ser levado por 70 anos para o cativeiro, livro de Daniel. Então o povo vai passar ali 70 anos, que tem implicações enormes para a escatologia por causa da 70ª semana, o período da tribulação no livro de Daniel. A gente não vai entrar aqui. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção? Que por 117 anos aproximadamente, sobrou um remanescente no reino do sul, Judá e Benjamim. Agora lembra, lá em Romanos 11, nos primeiros versículos, quando o Paulo vai se identificar, ele diz que ele é de que tribo? Por quê? O remanescente do Antigo Testamento. Então veja que ele citar que ele é de Benjamim tem mais implicações do que a gente imaginava. Ele está falando do remanescente na divisão dos reinos. Ele está dizendo, olha, o reino do norte caiu todo, todos aqueles reis pecando contra Deus, incrédulos, tudo. Sobrou um remanescente em Judá e Benjamim. Eu sou o remanescente. Eu sou da tribo de Benjamim. Deus continua segurando um remanescente. Então ele lembra para o judeu da promessa do remanescente na divisão dos 2 reinos. Por isso ele cita que ele é de Benjamim. Então não é simplesmente uma citação ao acaso. Eu quero citar só a minha genealogia. Não é isso. Então para o judeu isso contava toda a história. Quando ele diz eu sou de Benjamim, ele estava dizendo, vocês estão lembrados do reino do norte que caiu, sobrou o remanescente lá em Judá. Miqueias fala do remanescente em Judá. Vocês estão lembrados? Pois é, eu sou o remanescente de Israel nos nossos dias e tenho um remanescente. Eu sou benjamita. Então dizer que é benjamita naquele contexto é rico. É bem mais informação teológica do que às vezes a gente passa despercebido, né? Então, conseguindo perceber e entender aqui. Ok. Uma curiosidade e aparente exceção a esses usos mencionados é a aplicação feita por Isaías ao chamar de Israel, servo do Senhor. Olha o que eu estou te dizendo agora. Presta atenção, não pisca nem respira. Israel tem um quarto significado agora. Qual é o primeiro? Jacó. Segundo, que filhos? As 12 tribos. Terceiro, as 10 tribos, o reino do norte. Quarto, Israel. Abra aí a sua Bíblia em Isaías 49. Esse texto é muito importante.
Isaías 49. Versículos de 1 a 6. Tente perceber agora quem é que ele chama de Israel. Isaías 49, versículos de 1 a 6. Escutem, desculpe, é isso mesmo, né? Isaías 49, Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: você é meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: tenho trabalhado em vão, gastei minhas forças por nada e à toa. Todavia o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele. Opa, peraí. Devagar. Reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os... Para quem? Para os gentios. Olha aqui a teologia joanina, teologia de João. Quem é a luz? No capítulo 1 de João. Lembra que Jesus, ele é a luz do mundo. Então, quando João está usando aquela linguagem de que Jesus é a luz do mundo, João está lembrando disso aqui, ó. Era uma promessa de que aquele que viria, o Messias de Israel, ele seria luz para quem? Para os gentios. Olha a promessa que está sendo feita. Para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Lembra de Atos 1:8? Sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A grande comissão, ide por todo o mundo. Então, Jesus vem e o texto o identifica como a luz que veio para os gentios. Este é Jesus. Então, as metáforas que nós encontramos no Novo Testamento não estão lá por acaso. Por que Jesus é chamado de luz? Porque ele acende. Porque ele ilumina. Não tem nada disso. É porque é um cumprimento profético. Então, porque os gentios seriam alcançados a partir de Jesus. Lembra que quando Jesus morreu, a parede de separação que existia no templo, ela foi rompida. O templo tinha o átrio exterior, que era o átrio dos gentios. Os gentios só podiam entrar ali. O segundo átrio era o átrio dos judeus. O gentio não podia entrar no átrio dos judeus. Por que Paulo está sendo acusado em Atos 21? Estão lembrados? A gente estudou no domingo. Está sendo acusado porque ele está pegando um Efésio e inventaram que ele pegou esse Efésio e incluiu ele no átrio dos judeus, sendo ele gentil. Ele não podia fazer isso sob pena de morte. Por isso querem matar Paulo, por causa da lei. Então, Paulo não podia fazer isso. Eles estão dizendo, ele fez isso, mas era mentira. Era para condenar Paulo. Então, quando Jesus veio, ele derrubou essa parede de separação entre judeus e gentios, como a gente vai ver. E ao derrubar essa parede de separação, não tem mais os dois átrios. Não existe mais o átrio dos gentios e o átrio dos judeus. Agora, todos estão juntos adorando.
E a junção dos dois átrios se chama o quê? Igreja. Igreja, isso é a igreja. O que é a igreja? A junção dos dois átrios na adoração. Pronto, não existe mais. Então, o templo, ele perdeu a sua função. Ele não tem mais aquelas separações que existia, que Deus tinha feito. Acabou aquilo. Agora, então, no lugar do templo para os judeus, então nós temos uma nova constituição, que agora se chama igreja. Agora, o que eu quero chamar a tua atenção aqui é, quando o texto está falando aqui sobre Israel, então, quando ele diz no versículo 5, mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel. Você lembra como é que ele foi chamado? Versículo 3. E me disse, você é meu servo, você é Israel. Aí no versículo 5 é dito o quê? Que Israel vai vir reunir Israel. O que é isso? Isso não é confuso não para você? Jesus é chamado de Israel. Jesus é a personificação de Israel. Agora, presta atenção. Isso aqui é muito relevante para nós dispensacionalistas. Jesus é chamado de Israel na Bíblia? É. Não tem como negar isso. Não tem como negar isso. Isto significa que, por Jesus ser chamado de Israel, a nação de Israel, as promessas para essa nação de Israel, elas não vão mais existir, vão se cumprir em Jesus? Porque Jesus é chamado de Israel? Estão entendendo o que eu estou perguntando para vocês? Entenderam ou não? Pronto, vamos entender. Isso aqui é importante. Ó. Deus faz algumas promessas para a nação de Israel no Antigo Testamento. Promessa de terra, várias promessas, certo? Pronto. Aí nós acabamos de ver que Jesus, ou o servo, né, que é o que seria Jesus, o servo sofredor que viria, ele é chamado também de Israel. O texto está dizendo, certo? Então, isto quer dizer, a pergunta, isso quer dizer que as promessas que foram feitas para Israel nacional, elas se cumprem em Jesus? Porque Jesus é o Israel? Esse é um dos grandes problemas da visão aliancista. É um dos grandes problemas dos nossos amigos presbiterianos. A afirmação de que o que foi prometido para a nação se cumpre espiritualmente em Jesus. Não. Jesus é, sim, o Israel perfeito de Deus. Jesus vem e consegue cumprir aquilo que Israel não cumpriu em termos de obediência. Mas as promessas que foram feitas para a nação de Israel vão se cumprir na nação de Israel. Você não tem essa transferência, essa substituição aqui acontecendo. Não existe isso aqui. Apesar de Jesus ser chamado de Israel. Então nós dispensacionalistas, nós fazemos essa diferenciação. Por isso que eu disse, é importantíssimo você entender todas as vezes que aparece a palavra Israel na Bíblia. Vê como a gente vai lendo, né, e às vezes por anos, mas não entende as relevâncias dessas coisas. Não entende a importância disso. Isso, meus irmãos, divide grupos. Só isso aqui que eu acabei de dizer. Divide grupos. Porque se tudo se cumpre, tudo que foi prometido para Israel se cumpre em Jesus, Deus vai precisar ainda ter um projeto e um plano futuro para a nação de Israel? Para se cumprir alguma coisa? Para quê? Se já se cumpriu em Jesus. Entendeu? Se cumpriu em Jesus, não há mais necessidade, não já se cumpriu? Então acabou. Então tudo aquilo que foi prometido para Israel se cumpriu em Jesus, então não é necessário. Então nós dizemos, não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. Jesus é chamado de Israel porque, de fato, ele é a personificação de Israel.
Mas isso não significa que as promessas feitas para a nação, promessas específicas da nação, elas são cumpridas em Jesus, espiritualmente. Estão entendendo ou está complexo o que eu estou dizendo? Está dando para entender? Vamos lá, vamos avançar. Quarto significado que eu dou para vocês, só para Israel. Se você não entender isso, você não avança na sua teologia. Não tem nem perigo você avançar. Porque eu posso ficar falando de Israel e de gentil para você e passar um ano. Mas se você não entender as bases da teologia, você não avança, não avança. Por isso que o povo de Deus está na igreja patinando, tentando ler a Bíblia, tentando entender e não entende nada. Porque não é explicado. Então é preciso. Essas aulas, pessoal, estão disponíveis. Então, se você tem dificuldade, você precisa assistir de novo, de novo, de novo. E é difícil mesmo. Então, a primeira vez que você está ouvindo, então assim, opa, deixa eu entender isso aqui, deixa eu parar, compreender, entender. É isso mesmo. Mas isso é teologia e ela é legal, não é? É válido destacar que, embora Isaías tenha aplicado com frequência o conceito de servo ao povo de Israel, nessa passagem, o servo que ministra a Israel, é difícil de você perceber que o servo seria o próprio Israel. Então é Jesus. Isto aqui é importante também para a evangelização de judeus. Que sentido? Os irmãos lembram de Isaías 53? Texto famoso do servo sofredor, que Jesus viria e morreria e tudo aquilo que é descrito ali sobre o sofrimento de Jesus, né? Pronto. O que é que um judeu diz? O judeu olha para aquela passagem de Isaías 53. Vocês estão lembrados da passagem? Todos estão? Pronto. Eles olham para aquela passagem de Isaías 53 e dizem, essa passagem aqui não tem nada a ver com Jesus. Essa passagem aqui do servo sofredor, quem é o servo sofredor na cabeça de um judeu? Ele, o judeu. Nós somos a nação de Israel. Nós somos o servo sofredor. Então, aqueles textos que falam de Jesus como servo sofredor, para o judeu, aquilo é a própria nação de Israel. Por isso que quando Jesus veio, eles não esperavam um servo sofredor, porque sofredor basta eu. Então, eles esperavam o rei. Então, Jesus vai enviar, nós queremos o Messias. Nós queremos o Messias, nós estamos esperando a libertação do Messias. Vai vir o rei, vai implantar o reino, ótimo. Mas Jesus vem com o servo sofredor, padecendo, sofrendo, certo. Mas faz sentido, eu posso falar de Jesus como o servo, como o Israel sofrido, eu posso fazer isso? Preste atenção na pergunta. Isaías 53 mostra que eu tenho um servo, que é o servo sofredor, que vai vir, vai padecer e tudo mais, certo? Quem é esse? Jesus, certo? Então, eu posso dizer que o servo que Isaías estava profetizando seria Jesus? Sim. Então ele não veio, não padeceu e tudo mais, né? Ele mesmo se apropria de Isaías para dizer, né? Então, Jesus, certo? No Antigo Testamento, no livro de Isaías, eu tenho uma margem para dizer isso. Por quê? Porque o servo, no texto que a gente acabou de ler, você tem um servo chamado Israel, que vai libertar Israel. E quem é esse servo? É Jesus. Então, no livro de Isaías, o servo é Jesus. Então, quando Isaías 53 diz que o servo virá e vai sofrer, Israel não entendeu. Mas o livro de Isaías já tinha dito que esse servo seria Jesus. Que existia um servo chamado Israel que iria libertar Israel. Estão entendendo? Então, na cabeça do judeu, eles se fecharam para esse servo. Então, eles não viram isso. Mas esse servo, ou então viram só de maneira triunfal, como rei, como aquele que governaria. Mas Isaías pega esse conceito aqui, ó, do capítulo 49,
E vai para o 53, ó, avança só um pouquinho. Vai para o 53. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse, era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Está falando de quem? De Jesus. De Jesus. E Isaías 49 já aplicou o conceito de servo a alguém além da nação. Então, quando Israel diz, não, servo, o servo de Isaías é Israel. Não, peraí, em Isaías eu tenho mais um servo. Em Isaías 49 eu tenho um servo chamado Israel que vai libertar Israel, que vai libertar o povo. Este é o servo de Isaías 53, que a igreja reconhece, mas que a nação de Israel incrédula não reconhece, porque esperava o rei. A nação de Israel, ela rejeitou essa fase. Qual foi a fase que a nação de Israel rejeitou? A fase do servo sofredor. Ela rejeitou isso completamente. Os que creram nisso foram salvos. Os que conseguiram perceber em um Jesus crucificado o Messias foram salvos. Lembra que você tem dois ladrões, cada um de um lado de Jesus. No início os dois estão acusando Jesus. Depois um olha para Jesus e diz, opa, mudou algo na cabeça e no coração daquele ladrão do lado de Jesus, e ele diz, ó, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou ele reconheceu ele como quem? Como rei, ó, ele está falando de reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele é o rei, lembra que estava escrito acima de Jesus o quê? Rei dos judeus, né? Então ele reconheceu, ele é o rei, mas ele era um rei que olhando para ele dava para ver que ele era um rei? Não dava. Então, é como, eu gosto desse exemplo, né? É como se você tem um carro que acabou de sair de uma loja, um carro novo. O Júnior foi lá e comprou um carro novo, zero. Foi lá. Foi lá e disse, pai, cansei dos meus carros, quero um zero. Aí vai lá, traz um carro zero. Aí Júnior vai e diz assim, rapaz, mas eu vou enganar Tarsis. Eu vou sujar o carro todo de lama, para ela nem desconfiar. Depois eu digo a surpresa, que é novo. Aí ele passa, bota um monte de lama no carro, o carro todo sujo. A Tarsis, ele chega em casa, eita, troquei o carro. Assim, olha, foi, meu filho. Não tinha um outro carro melhor não para você trocar? O que é que acontece? A lama não dá para a gente perceber que o carro é novo, não dá para perceber isso, está todo sujo. Aí Júnior diz, peraí que eu vou ali. Aí ele vai lá, lava o carro todinho, volta, diz, é zero. Opa, esse aí eu quero, né? Esse aí é bom. Pronto. O que é que aconteceu? Não dava para ver que Jesus era o rei. Precisava crer. Crer nele pelas palavras que ele ensinava e pelas obras que ele fazia, e diante das promessas que o Antigo Testamento tinha feito dele. Então, ele veio em uma outra fase. Então, os judeus não creram, foram rejeitados porque não aceitaram. Os judeus vão se converter em massa quando ele voltar como rei. Entende? Os judeus estão esperando o retorno de Jesus como o rei. Quando ele vier como rei, agora é o nosso Messias. Só que o que aconteceu? Muitos já foram para o inferno durante isso. Eles foram rejeitados por não crerem nessa primeira fase. Só os que estiverem vivos na volta do rei é que vão ser salvos. Mas os demais rejeitaram. Nós cremos em Jesus do jeito que ele se apresentou. Da forma que ele se apresentou, como crucificado na cruz. E era esta mensagem que os judeus não aceitavam de forma alguma, porque eles não estavam entendendo o Antigo Testamento, não estavam entendendo as promessas,
Eles não estavam entendendo que para que houvesse a inclusão dos gentios, ele precisava morrer. Jesus Cristo precisava vir e morrer. E esse servo aí, ele incluiria os gentios a partir da sua morte. Então eles não entendiam esse plano e até hoje estão presos sem entender esse plano. E nós temos a incumbência de levar essa mensagem, de dizer essa mensagem, de propagar e defender essa mensagem, que já estava em Isaías, como nós estamos vendo. Deixa eu só terminar esse slide e eu abro para a gente tirar alguma dúvida e ter um intervalo. Os intérpretes têm corretamente entendido essa referência de Isaías 49 ao servo de Israel, como apontando ao próprio Messias, que expressa em sua própria pessoa o ideal do que deveria ser o servo de Yahvé. Ok, alguma pergunta, alguma dúvida que você tenha, queira expressar? Só um minutinho. Aham. Isso, isso. Aham, isso, isso. Mas lembre-se, assim, dois pontos importantes. Primeiro, lembre-se que os judeus, eles tinham toda a revelação do Antigo Testamento. Então, os judeus, eles desprezaram a verdade. Tanto que Jesus vai dizer assim, todo o Antigo Testamento fala de mim. A lei de Moisés é sobre mim. Os judeus, eles criaram um sistema legalista. Esse sistema legalista acabou se tornando a esperança da salvação deles. A lei não tinha esse propósito. A lei tinha um propósito de apontar para Cristo, levá-los até Cristo. Mas eles, com o passar do tempo, eles se perderam na liturgia. Eles se perderam naquilo que eles faziam. É como uma igreja, por exemplo, que perde o senso do seu dever. Qual é o nosso propósito? Nosso propósito é propagar o evangelho, a palavra do Senhor. Aí essa igreja começa a se envolver, por exemplo, com militâncias sociais políticas. E aí começa a fazer programações e coisas desse tipo, e daqui a pouco a gente não tem mais um púlpito, tem um palanque. E a gente se perdeu completamente naquilo que a gente deveria fazer. A gente tem tudo na igreja, menos a pregação do evangelho. Então são igrejas que, por exemplo, começam a se preocupar tanto com o bem-estar das pessoas, bem-estar físico, emocional, que essas igrejas se tornam clínicas de terapia. E todas as mensagens são mensagens de bem-estar, mas as mensagens bíblicas nem todas são de bem-estar. Às vezes a gente chega na igreja e a gente se sente mal, mas é a palavra de Deus mesmo. Então, se a gente se perder, a gente faz a mesma coisa dos judeus. Os judeus se perderam. Eles não creram. Então, os sacerdotes, os líderes, eles não ensinaram a verdadeira mensagem, o povo não cria naquilo, o povo se perdeu naquele contexto ali. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, se Deus não tivesse endurecido o coração deles, não haveria salvação dos gentios. Então, no ministério de Deus, lembra que Deus endurece o coração de Faraó, para que a sua glória fosse manifestada, para que o plano dele se concretizasse. A ideia é, eles estão indo para o inferno porque Deus endureceu o coração deles? Não, a Bíblia diz que é por causa da incredulidade deles, eles são incrédulos. Mas no plano de Deus, então Deus queria incluir os gentios, como a gente viu. Então Jesus vem e, nesta inclusão dos gentios, para que houvesse essa inclusão dos gentios, esses judeus precisavam ser julgados. Então esses judeus foram excluídos. Quem creu, que é o remanescente, quem creu foi salvo. O ministério de Paulo, lembra?
Jesus veio para os que eram seus, João capítulo 1, versículo 11, e os seus não o receberam. Está falando dos judeus, os judeus não receberam. Lembra que Jesus veio, operou milagres entre eles, sinais, prodígios, ensinou. E eles diziam que os milagres que Jesus operava era resultado de quê? Do poder de Beelzebu. Então era blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o Messias estava ali, mostrando, ensinando, com grandes milagres, mas eles estavam completamente endurecidos, incrédulos na sua religiosidade. Os fariseus só pensavam em ganhar dinheiro com a sua religião. Todas as vezes que alguns começavam a seguir Jesus, eles queriam matar Jesus, porque eles estavam perdendo adeptos. O negócio deles era o número de pessoas e a manutenção da religião deles. Então eles perderam completamente a visão do que de fato seria a vinda do Messias, a chegada de Jesus. Tanto que eles crucificaram o Messias, mataram o autor da vida, justamente por conta disso. Então é nesse sentido aí que o plano de Deus se concretiza, mas eles foram condenados por não acreditarem na mensagem. Lembra que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, todos aqueles cordeiros, eles apontavam para este. Eles seguiram Jesus? Só alguns. Os outros rejeitaram. Então continuaram sacrificando cordeiros. Por quê? Porque era lucrativo. Lembra que quando Jesus entra no tabernáculo, entra no templo, Jesus vira a mesa dos cambistas. Por quê? Porque eles fizeram da casa de Deus uma casa de negócios. Então eles não estavam preocupados com a alma das pessoas, eles não estavam preocupados com Deus. É muito parecido com a realidade de muitas das igrejas atuais. Estavam preocupados só com dinheiro, estavam preocupados só com o negócio, só com a religiosidade vazia. Deus, eles tinham abandonado completamente. O sacrifício perdeu o sentido, o negócio é ganhar dinheiro. Eles levavam animais de todo jeito para lá, para poder vender. E os animais sem defeito eram caríssimos, que a maioria não tinha como comprar. Mas você tem que sacrificar alguma coisa, você não pode trazer de longe, então compra dos cambistas, que eles vão lá e sacrificam. Então eles perderam a visão completamente. Então, por causa da incredulidade, foram rejeitados. Esses, na vinda de Jesus Cristo, eles vão ver o rei. E nessa vinda do rei, eles ainda estão incrédulos, mas quando Jesus voltar, eles vão dizer: realmente, nós pecamos, e aí vão se quebrantar. Entendeu? Só um minutinho, só para esclarecer. Entendeu? Eles foram salvos porque eles creram. Isso. Exato. Mas eles creram que, por exemplo, eles criam que aquele sacrifício não era o sacrifício que tirava o pecado, que aquilo apontava para o cordeiro que viria. Então eles creram, era o remanescente, esse remanescente permaneceu fiel. Os que foram para a idolatria, rapaz, a nação de Israel fez muita esculhambação. Quando você lê o Antigo Testamento, você nem acredita que o povo de Deus tão abençoado pode chegar num nível como eles chegaram. Então, assim, eles chegaram nos níveis mais terríveis de prostituição, sexualidade, idolatria, e chegaram a sacrificar seus filhos a Moloque. Assim, a pior situação, ninguém consegue acreditar naquilo. E Deus dizendo: se vocês se arrependerem, eu recebo vocês. Se vocês se arrependerem, eu estou aqui com as mãos. Mas o povo se mantinha empedernido, queria viver do jeito deles, não aceitavam o Senhor. Então, foram rejeitados os que se mantiveram em rebeldia contra Deus. E esses que vão ver a chegada de Jesus, se eles não se quebrantassem na chegada do rei, eles também iriam para o inferno. Mas como Deus não quer rejeitar completamente a nação de Israel, então quando esses vierem, eles vão ver o rei e vão finalmente aceitar. Entendeu? Júnior e Divo. É sobre isso? Pode dizer. Aham. Isso, Oséias 4. Oséias 4, o povo... Oséias é terrível. Oséias é terrível. Se você lê o livro de Oséias, né, o povo... Muito, muito.
Muito. Até hoje, Deus preservando a igreja dele no meio de uma bagaceira dessa que a gente vive, e as igrejas sobrevivendo numa dificuldade, pastores lutando para pregar o que o povo não quer ouvir, e sendo rejeitados, e o pastor diz, eu vou pregar é isso, porque está na Bíblia, eu sei que o povo vai fazer careta, mas eu vou pregar é isso. Então, e Deus ali mantendo e segurando, e dizendo, mas a igreja não vai crescer exponencialmente como outras que tem. Mas é isso, a verdade, eu vou manter uma remanescente, eu vou manter um grupo fiel. É difícil, mas é o caminho é árduo, mas é o caminho, né? É um caminho muito complicado. O livro de Osés que foi mencionado, Deus mandou Osés casar com uma prostituta, né? Casa com uma prostituta para tu ver. Aí vai lá, casou com a prostituta foi lá, traiu ele. Gostou, Oséias? Foi bom? Não. Pois é isso que eu experimento todo dia. Vocês todo dia me traem, todo dia se prostituem. Vai lá, traz ela de volta, Oséias. A Oséias vai lá, traz ela de volta. Ela vai de novo e prostitui de novo. Gostou, Oséias? É isso que vocês fazem comigo. Vocês não fazem só uma vez, vocês fazem o tempo todo. E eu perdoando vocês, abençoando vocês. Vai lá, Oséias, sinta na pele o que Deus sente todo dia. Vai lá. Então, veja, o sacerdote e o profeta, ele tem o peso de sentir um pouquinho do que Deus sente todo dia. Eu estou pregando algo, estão rejeitando minha pregação. Não estão rejeitando minha pregação, estão rejeitando Deus. Eu sinto pela rejeição, mas no final das contas, Deus está permitindo apenas que eu sinta um pouquinho do que ele sente o tempo todo. Porque não estão me rejeitando. Eu não estou pregando, eu não estou dando minha biografia. Não estou me vendendo. Eu estou falando do evangelho. E quando rejeitam o evangelho, não estão me rejeitando. Estão rejeitando ao Senhor. Então Deus permite que a gente experimente um pouco disso, né? Irmão Johnny? Obrigado. Uhum. Tá. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Ai, ai. Sim, do julgamento de Jesus, pode ser. A ideia da a espada Hebreus também fala, né, de uma espada que é cortante a ponto de penetrar alma e espírito, juntas e medula, né, falando do julgamento, né? Então, essa espada penetrante é esse julgamento. Então, acredito que diz respeito a essa questão do ministério dele terreno, mas o ministério dele vindouro também. Uhum. Isso, exato. Bom. Isso, isso, isso. Não, mas foi em Samaria. Foi no processo militar da Síria. Então a Babilônia, ela trouxe, por exemplo, ela trouxe os primeiros, Daniel e todo o grupo primeiro e as outras deportações, mas ela não tinha a visão de juntar casamentos. Ela não obrigava isso. Isso não era uma estratégia da Babilônia. Isso era uma estratégia da Assíria. Então a Assíria fez isso. Então a Babilônia não. Um povo, inclusive, dentro do contexto babilônico, o povo aprendeu, foi a se unir, Deus estava preparando o povo para eles voltarem para a terra. Então, no contexto do exílio babilônico. Já na Síria, não. Lembra, por exemplo, que é naquele contexto da Síria, da Samaria, quando Jesus chega para a mulher do poço, a mulher samaritana, né, do poço. Então, aquela pergunta que ela faz, né? Onde é que é lícito adorar? No Monte Gerizim
ou no Monte Sião, né? Onde nós devemos adorar? Ali era uma discussão sobre Reino do Norte e Reino do Sul. Era disso que ela estava falando. Porque o Reino do Norte tinha um centro de adoração e o Reino do Sul tinha Jerusalém. Então, onde nós devemos adorar? Nós precisamos de Jerusalém para adorar? Dizia, não, nós temos Samaria. Então, nós não precisamos, somos samaritanos. Então, nós não precisamos disso. Os samaritanos vêm de Samaria, né, que é do Reino do Norte. Então, daí que vem toda essa confusão. Então, para os samaritanos, se eles precisassem voltar para ajudar, para adorar nas festas, então eles eram dependentes de Judá. Então, eles criam aquela cisão para dizer, vamos fazer aqui o nosso centro de adoração em Samaria, porque a gente não precisa mais deles. Então, aí criou-se 2 centros de adoração, o de Jerusalém e o de Samaria. Depois que derruba Samaria cai, então tudo se volta para Jerusalém, que era o centro mesmo, né? Era o centro de onde Deus queria e tudo mais, né? A adoração ali. Aí Jesus vai ensinar, nem Samaria, nem Sião. Vocês agora precisam me adorar em espírito e em verdade, né? Então agora a adoração mudou. Então Jesus é revolucionário na maneira que ele está fazendo. Ele é revolucionário. Então a adoração não tem muito a ver com um monte mais, não tem a ver com um lugar. E isso era toda a tradição judaica. Então toda a tradição até aquele momento era locais. E Jesus diz, temos que ultrapassar isso. Vai muito além disso. Porque o projeto dele era alcançar os samaritanos na igreja, né? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então tem que acabar com isso aqui. Tem que parar com isso aqui, porque a gente precisa alcançá-los, né? E foi difícil, até para a igreja de Jerusalém aceitar os samaritanos, foi muito difícil no livro de Atos, né? Nem acreditou. Quando recebeu o relatório de Filipe, né? Os samaritanos se converteram. Os samaritanos não se converte ninguém, não. Manda lá 2 apóstolos lá, porque isso aí não é verdade de jeito nenhum. Manda Pedro e João, aí foi Pedro e João lá, aí quando eles viram o Espírito Santo descendo sobre os samaritanos, como tinha acontecido em Atos 2, não tem mais como não aceitar o samaritano, porque Deus incluiu os samaritanos. Então, se não fosse Deus de maneira sobrenatural atestando a inclusão dos samaritanos, os samaritanos jamais seriam aceitos. Então, era algo impensável, pessoal, colocar um judeu e um samaritano no mesmo templo. Era algo impensável, porque no local em que o samaritano pisava se tornava impuro. Eles não comiam juntos, então era um negócio terrível para eles, né? Eles eram considerados impuros, uma linhagem perdida. Então, e os samaritanos se colocaram historicamente contra Judá em alguns momentos. Então a cisão aumentou ainda mais, né? Não. E no Antigo Testamento é aqui. E serve para nos mostrar que a gente pode olhar para outras passagens onde está mencionando Israel, mas pode não ser Israel. Pode ser Jacó, pode ser as 12 tribos, pode ser as 10 tribos, ou pode ser Jesus. A gente vai precisar fazer esse filtro aqui. Lá quando você chega em Mateus, quando é dito, né, que do Egito chamei o meu filho. Lembra dessa passagem? Que Jesus Cristo vai, então, naquele contexto de Maria e José saírem da terra por perseguição, porque senão Jesus seria assassinado e tudo. E aí é dito assim, do Egito chamei o meu filho. Essa é uma passagem de Oséias, que tem a ver com a nação de Israel. Mas quando chega em Mateus, isso se refere a quem? A Jesus. Do Egito chamei o meu filho. Aí isso é aplicado a Jesus. Então, de maneira muito clara ali, você tem essa concretização a Jesus. Isso não significa que toda promessa a Israel no Antigo Testamento se aplica a Jesus. A gente precisa ver caso a caso, situação a situação. Entendeu? Não. Isso aí. Pronto, a ideia é que é a própria nação de Israel, um grupo da nação de Israel que Deus vai usar para libertar a própria nação de Israel. Os gentios entram na inclusão, ó, quando você tem a... Oi?
Isso, mas lembra que a promessa deles é na perspectiva não do servo sofredor, mas na perspectiva do rei. Então, na perspectiva do rei, isso faz sentido. O problema é enxergar que esse servo seria um servo sofredor. Seria Jesus Cristo no período encarnado. Mas se você pensar, pronto, a promessa é para libertar Israel, isso vai acontecer quando o rei vier, beleza. Exato. Eles estavam aguardando isso aí acontecer. Isso. Todas as nações. Muitas nações, muita gente vai se converter na tribulação. Então você vai ter gente de toda tribo, raça, língua e nação se convertendo ali. A gente vai falar sobre a conversão de outras nações, a gente vai tocar nisso, mas vai ter muita conversão ali a partir dos judeus. Pronto. Excelente. Isso. 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 Exato. Exato. Por que João Batista, como o irmão Júnior lembrou muito bem, por que João Batista, quando foi preso, por que ele manda os discípulos perguntarem a Jesus: Jesus, tu é mesmo o Messias? Por quê? Porque a expectativa do próprio João é que ele veio aplanar o caminho para a chegada do rei. Então o caminho era aplanado, quem vem nesse caminho aplanado é o rei. Jesus chegou, Jesus se manifesta publicamente, João Batista vê, inclusive no batismo, né, com o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então todo o testemunho, João Batista diz: pronto, ele é ele, está aqui. Só que o tempo foi passando e as coisas não aconteciam, e a vida só piorava. Aí João Batista, pregando um evangelho bem confrontador, ele é preso. Está prestes a ser decapitado, perder a cabeça. Mas, rapaz, se ele é o rei, cadê esse rei, meu amigo? Que eu estou preso aqui, tudo quebrado. Então o rapaz manda perguntar para ele, rapaz, eu só posso ter errado. Ele entra numa crise, João Batista, dentro da prisão. Eu só posso ter errado, porque não tem como ser ele, tem alguma coisa errada. Então João Batista, o precursor, entra nessa crise. Por quê? Porque a expectativa era: cadê a libertação? Olha o que o governo está fazendo comigo, olha o que Herodes está fazendo, vai me decapitar. Então cadê ele? Qual é a resposta de Jesus para ele? Manda dizer para João Batista o quê? Os cegos veem, os coxos andam. O que é que ele manda dizer para João Batista? Ele simplesmente diz: os sinais. Olhe os sinais. O que é que os judeus rejeitaram dizendo que era de Beelzebul? Os sinais. Exatamente os sinais. Exato. Então, se Jesus veio, deu todos os sinais de que ele era o Messias, ele vai cumprindo as profecias messiânicas do Antigo Testamento, vai mostrando, o Antigo Testamento todo apontava para ele, a vida dele vai mostrando que ele é o cumprimento de todas as profecias, sinais, prodígios, milagres, curas, ressuscita pessoas, e mesmo assim as pessoas não são capazes de crer que ele é o Messias, não tem salvação para elas. Pronto, ele diz: não tem salvação para elas, acabou-se. Então, é a dureza do coração do judeu. Por quê? Porque o judeu se apegou a um conceito e segurou aquilo até a morte. Pegou o conceito de: não, Jesus só vem como rei. Pronto, nós estamos esperando o rei, a libertação. E esse conceito deles, errado,
essa mentira religiosa, teológica, acabou com a vida deles. Eu gosto sempre de dizer, teologia errada é destrutiva. Pergunte por Deus. Teologia danosa traz frustração e decepção. Pergunte a João Batista na prisão. João Batista em crise, chama Freud, precisa me aconselhar. Está com problemas lá. Então, teologias equivocadas, erradas, meias-verdades são danosas, são problemáticas. Então, enquanto a gente não tiver uma teologia robusta, boa, plena, igreja precisa ser um centro de teologia para que a partir dessa teologia promova saúde, bem-estar, prática saudável, porque sem teologia nós estamos perdidos. Uma igreja sem teologia, repleta de programação, é só ativista. Só ativismo. Pronto. Até os clubes sociais fazem essas coisas. Aí promove brincadeira para crianças. Não é verdade? Não é assim? As escolas, em períodos de férias, fazem momentos para as crianças e tudo. Esse é só isso que a gente está promovendo. Não é isso que a gente faz aqui com as nossas crianças. As crianças da nossa igreja brincam, se divertem, se alegram. Se elas não ouviram o evangelho, a gente não está fazendo nada. Zero. Se o nosso departamento infantil não pregar o evangelho, eles podem se pintar de palhaço. E vai ser até condizente a palhaçada que estão fazendo. Porque não é isso, entende? Então, uma igreja que promove entretenimento, passeios, festas, vamos para uma praia, lota um ônibus, vamos fazer um retiro, vamos fazer aquilo, outro, comunhão, não sei o quê, olha que legal. Não tem um evangelho sendo pregado, não tem boa teologia, não está fazendo nada. Não é igreja. É um clube social que a gente está ali carente e reunido. Não é isso. Nós estamos na igreja por causa da igreja, para a igreja cumprir a sua missão na nossa vida. Então, para que eu aprenda a Bíblia, para que eu cresça na Bíblia, para que eu conheça mais o meu Deus, para que eu viva mais o evangelho, para que a cada ano eu saiba mais Bíblia, eu domine mais a teologia, e é isso mesmo. Então, se eu estou numa igreja que eu passo ano, sai ano e eu continuo na mesma estatura espiritual e eu não cresço, eu não aprendo mais, então aquela igreja não está cumprindo sua função, aqueles líderes não estão sendo responsáveis com o povo de Deus, não estão fazendo o que deveriam fazer. Pode estar fazendo entretenimento à vontade, mas não é isso que eu fui chamado para fazer. Fui chamado para ajudar o povo a amar o Senhor. Entretenimento você mesmo pode fazer, não é verdade? A gente mesmo faz, você pode ir para um cinema, pode ir para um shopping, pode fazer um bocado de coisa. Reunir os irmãos na tua casa, né? A gente mesmo pode fazer algumas coisas. Não é para isso que a igreja serve. A igreja serve para nos ajudar a amar mais o nosso Deus. Entender a Bíblia, entender. Para quando eu estiver em casa fazendo o meu devocional, eu entender o que eu estou lendo. Eu compreender e eu levar essa mensagem saudável e bíblica para outros. Sendo luz para outros. É isso que é a igreja, é isso. Só que a igreja está meio que perdida em si mesma, assim como os judeus estavam perdidos, e isso é perigoso, muito perigoso. Ok, vamos orar, a gente encerrar e vai ter o nosso, tem um bolinho ali com refrigerante para a gente ter um momento de comunhão. Oremos. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por todos que vieram, participaram, espero que eu tenha sido útil na vida deles, que o Senhor esteja abençoando a todos nós. Nós amamos teologia, nós queremos crescer, nós queremos nos aprofundar, nós queremos sair do básico, nós queremos ir além. Nos ajuda, abre o nosso entendimento, dá sabedoria ao pastor, dá a ele discernimento, palavras adequadas, uma boa didática, uma pedagogia boa para que nós possamos juntos aprender e sermos mais fortes. Nos abençoa, Senhor, como igreja. Tem misericórdia, Senhor, desses judeus incrédulos, que até hoje, ó Deus, negam a Jesus, negam o verdadeiro Messias, criando o seu sistema religioso e, ó Deus, se perdendo por conta de uma falsa teologia. Não deixa também que a igreja se perca, que a igreja se volte para tudo e qualquer coisa, menos para a Tua palavra, menos para aprofundamento, crescimento. Nos ajuda, Senhor, a Te amar e ajudar o Teu povo a Te amar, amar a Bíblia, amar a verdadeira palavra do Senhor, porque quanto mais conhecermos da Tua palavra, menos seremos enganados pelas falsificações do Evangelho. Obrigado, Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.
Ok, meus irmãos? Então, nós temos um bolinho ali com refrigerante e vamos ali para ter comunhão ali na cantina.